Olá, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Ciência de Ficar Rico. E o áudio de hoje é a continuação do capítulo 4. No capítulo, só lembrando um pouco do áudio anterior, ele estava falando de como o homem pode formar coisas em sua mente, e que pode fazer com que isso seja criado, que aquilo que ele pensou seja criado. Então, assim, isso é o que vinha falando na primeira parte desse capítulo. E agora nós vamos para a parte 2 do capítulo 4. Meu nome é Ivana Gomes e estou junto com você na leitura deste livro. Talvez você pergunte se posso provar essas afirmações. E, sem entrar em detalhes, respondo que sim, tanto pela lógica quanto pela experiência. Voltando ao raciocínio sobre o fenômeno da forma e do pensamento, cheguei a uma substância pensante original e, raciocinando a partir dessa substância, cheguei ao poder que o homem tem de provocar a formação daquilo que ele pensou. Por experiência, o raciocínio também é verdadeiro. E esta é a minha prova mais consistente. Se alguém que ler este livro conseguir enriquecer fazendo o que ele manda, isso é uma prova de minha afirmação. Mas, se todos os homens que obedecem às normas aqui descritas ficarem ricos, é uma prova positiva até aparecer alguém que seguiu as normas descritas e não enriqueceu. A teoria é verdadeira, até que o processo venha a falhar. E este processo não falhará, pois todos aqueles que fizerem exatamente o que este livro manda ficarão ricos. Eu disse que as pessoas ficam ricas agindo de modo certo. E conseguir isso é preciso pensar de acordo. O modo pelo qual uma pessoa age é resultado direto do modo como ela pensa a respeito das coisas. Para fazer algo do modo que desejamos, temos de adquirir a habilidade de pensar do modo que queremos pensar. Este é o primeiro passo para ficar rico. Pensar o que queremos implica pensar a verdade, independentemente das aparências. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer, mas isso exige mais esforço do que ter pensamentos induzidos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade, independentemente das aparências, é trabalhoso e implica maior esforço do que qualquer outro trabalho. De modo geral, as pessoas procuram evitar a todo custo o trabalho de manter um pensamento durante algum tempo. É o trabalho mais árduo do mundo, especialmente quando a verdade é contrária às aparências. Toda aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa. E isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. O exame da aparência de uma doença produz a forma da doença em nossa mente e, por fim, no corpo, a não ser que possamos manter o pensamento na verdade, que nos diz que não existe doença alguma, que é apenas uma aparência e que a verdade é a saúde. Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento, a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência e que a verdade é a abundância. Pensar na saúde quando estamos cercados pelas aparências da doença ou pensar em riqueza em meio às aparências da pobreza exige poder. Mas quem adquire esse poder torna-se um sábio. Tem condições de dominar o destino, pode ter o que quiser. Esse poder
só pode ser adquirido quando se domina o fato básico que subjaz às aparências. Existe uma substância pensante da qual e pela qual todas as coisas são feitas. Então, devemos compreender a verdade de que todo pensamento impresso nessa substância toma forma e passa a ser um conjunto de coisas visíveis. Quando compreendemos isso, ficamos livres de toda dúvida e de todo temor, pois tomamos consciência de que podemos criar tudo o que desejamos, de que podemos ter e ser o que queremos. Como primeiro passo para enriquecer, você deve acreditar nas 3 assertivas fundamentais apresentadas neste capítulo. Para enfatizá-las, eu as repito. Existe uma matéria pensante, da qual todas as coisas são feitas, e que, em seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado por ele. O homem pode formar coisas em sua mente, e imprimindo esse pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo em quem pensou. Então essas são as três assertivas fundamentais que ele fala, deste capítulo. E eu vou aqui repeti-las para vocês uma a uma, para poder enfatizá-las, assim como o autor fez, Existe uma matéria pensante, da qual todas as coisas são feitas, e que em seu estado original penetra e preenche os interespaços do universo. 2. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado por ele. E a terceira, o homem pode formar coisas em sua mente, e imprimindo esse pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo em que pensou. Você pode deixar de lado todos os outros conceitos do universo e aceitar apenas este, e pensar nele até sentir que está fixado em sua mente e que se tornou seu pensamento habitual. Leia e releia as afirmações desse credo, gravando cada palavra em sua memória, e medite sobre elas, até acreditar firmemente em seu conteúdo. Se surgir alguma dúvida, afaste-a como se fosse um pecado. Não ouça argumentos contrários à ideia. Não vá a igrejas ou escolas onde é pregado ou ensinado um conceito contrário. Não leia revistas ou livros que ensinem ideias diferentes. Se você confundir ou misturar essa crença, todos os seus esforços terão sido em vão. Não pergunte se isso é verdadeiro, nem especule a respeito de como pode ser assim. Simplesmente confie. A ciência de enriquecer começa com a aceitação absoluta dessa crença. E aqui, gente, eu termino a leitura do capítulo 4, E eu vou lembrar, de uma coisa que se fala, que é a questão de como tem o poder a nossa palavra, de como o que nós falamos, aquilo tem poder, E se o que nós falamos tem poder, aqui ele fala não do poder da palavra, mas aqui ele está falando do poder do pensamento, E que o que nós pensamos, de como nós fazemos e de como nós imprimimos e damos força a esse pensamento, é isso que vai acontecer. Em que a gente não deixe que de nenhuma forma ouvir, que a gente não ouça, que a gente não leia, que a gente não fale com pessoas que vão colocar em dúvida a questão que a gente pode fazer a nossa realidade, que é a questão aqui no caso do poder do pensamento, como ele está falando, da substância pensante, E como nós vimos na questão do poder da língua, o poder da palavra. E eu vou repetir para vocês as 3 frases novamente, que são exatamente as 3 frases que ele diz, que a gente ouça, que a gente repita até
e medite em cima dessas afirmações até que a gente acredite totalmente que elas são verdadeiras, né? Então vamos lá, quais são as 3 frases? Primeira, existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Segunda, um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado por ele. E a terceira frase é: o homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo esse pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo em quem pensou. E aqui nós terminamos realmente agora o áudio e até o próximo áudio.